Sejam bem-vindos ao 28º episódio do Destravando a Coluna. Meu nome é Guilherme Costa, eu sou ortopedista especialista em coluna e nesse canal o meu objetivo é destravar as suas dúvidas enviadas para nós através do WhatsApp DDD número 11 949388470 ou através do Instagram, @drguilherme_costa, enviando as suas dúvidas por áudio ou texto, gravando de locais silenciosos, informando o seu nome e o local de onde está falando. Vamos à primeira pergunta de hoje. Olá, doutor. Me chamo Fernando Oliveira de Taboão da Serra. Tenho muita dor no ciático e às vezes não consigo nem andar direito. Existe algum exercício que pode piorar isso? Tenho medo de fazer errado. Vamos lá, Fernanda. Essa dúvida também é extremamente comum e bastante corriqueira aí no nosso dia a dia no consultório. Quando nós temos dores que irradiam para a perna, de forma geral, é muito clássico a gente já atribuir essa dor ao nervo ciático, mas é importante ter uma avaliação clara para a gente entender se de fato é uma dor do nervo ciático ou é uma dor muscular, que muitas vezes ali irradia para a parte do glúteo, posterior da coxa, mas não necessariamente está comprimindo o nervo. Fundamental a gente entender que quando nós temos uma situação de hernia de disco comprimindo o nervo dentro da coluna e o padrão da dor, ela tem um padrão de irradiação do nervo ciático, normalmente os sintomas eles vão ser piorados ou eles vão ser provocados por movimento de extensão e elevação da parte da perna. Então, basicamente, se você se imaginar deitado ali no chão e você vai levantando a perna esticada, como se fosse trazer a perna para cima, normalmente esse tipo de movimento ele tende a piorar a parte da dor. Diferente de você fazer um movimento, por exemplo, de você trazer a parte do joelho, a coxa na direção do peito, com a parte do quadril e do joelho dobrado, porque normalmente isso relaxa o nervo ciático e ele não fica tão esticado, provocando dor. Só que normalmente quando a gente vai pensar em exercícios de fortalecimento, é difícil você identificar porque às vezes tem pacientes que vão sentir dor com algum tipo específico de exercício e outros pacientes que não vão sentir dor com aquele mesmo exercício. Então é fundamental, de fato, você ter uma análise individualizada de qual é o tipo de movimento que está provocando a sua dor e se aquele movimento provoca dor, você simplesmente deixa de fazer isso na sua rotina. Basicamente, atividades com impacto, como corridas, saltos, isso também tende a piorar a parte da dor, não porque diretamente isso seja algo mais problemático, mas essas atividades que têm um pouco de impacto vão sobrecarregar um pouco a coluna, isso tende a piorar a dor, mais por sobrecarga da coluna, assim como atividades que envolvam também movimentos de rotação do tronco, como tênis, golfe, também podem piorar essa parte das dores. Mais importante nesse tipo de situação é você realmente entender qual é a origem do seu problema, para você avaliar se é algo mais muscular ou se realmente tem ali alguma compressão do nervo, e aí sim você direcionar o tratamento de uma forma mais específica. Combinado? Vamos à segunda pergunta de hoje. Bom dia, doutor. Sou Marcelo, de São Bernardo do Campo. Já fiz fisioterapia várias vezes para dor lombar, melhora na hora, mas sempre volta. Isso significa que vou precisar de cirurgia? Bom, Marcelo, o que é importante a gente entender, tá? Primeiro ponto, fundamental a gente ter ali um diagnóstico claro do que nós estamos realmente tratando. Quando nós pensamos em situações de problemas de desgaste da parte da coluna ou situações musculares, hérnias de disco, estenose de canal, você vê que a gente tem uma amplitude de problemas que podem provocar, de fato, sintomas e o tratamento disso vai ser diferente. Então, muito importante já da gente começar a nossa conversa. Quando você fala que você já fez múltiplas fisioterapias, eu tenho que te devolver a pergunta. Você está fazendo fisioterapia com qual objetivo? Para o tratamento de qual patologia da coluna? Porque às vezes tem de fato situações onde a fisioterapia não vai ser o tratamento dos problemas da sua coluna. Então essa é a primeira pergunta que é fundamental você reavaliar no seu quadro. O segundo ponto. Nem toda situação de insucesso com a fisioterapia quer dizer que você vai precisar de cirurgia, pois existem outras situações onde a fisioterapia, de fato, ela é um tratamento inicial, mas ela não é o tratamento definitivo para todos os tipos de problema da coluna. Então é fundamental você entender que a fisioterapia, assim como outras medidas de reabilitação, muitas vezes elas servem como uma parte de transição, ou seja, para tirar a gente daquela crise de dor, preparar a parte de mobilidade, fortalecimento e começar a melhorar esse quadro para depois preparar para uma situação de fortalecimento muscular no longo prazo. Que aí você pode entrar com atividades de musculação, pilates, funcional, yoga, natação e diversas outras atividades que podem aí ser inseridas nesse tipo de situação no cuidado do longo prazo.
Mas, de novo, é fundamental a gente ter, de fato, um diagnóstico adequado para que a gente direcione um tratamento mais assertivo. Então, o fato de você não estar tendo uma boa resposta com essas fisioterapias, que buscam ali um alívio imediato, mas não tem um alívio sustentado no longo prazo, é fundamental a gente dar um passo atrás, investigar melhor essa parte da dor, para aí sim a gente direcionar o tratamento e aí você vai conseguir, de fato, atingir um objetivo aí mais bem sucedido no seu tratamento. Combinado? Se você tem dúvidas, gostou do episódio, envie as perguntas para que a gente possa resolver nos próximos episódios e destravar as dúvidas na coluna. Um abraço, até mais!